Nós estamos em um dos maiores hospitais públicos da grande João Pessoa. É no final desse corredor que fica a central de abastecimento farmacêutico. E lá trabalha um dos maiores exemplos de superação. Uma mulher que teve AVC e perdeu os movimentos e apenas com um dedo da mão é capaz de realizar as tarefas com muita eficiência. A mulher que está diante do computador é Luciana Scott. As sequelas vieram depois que ela sofreu um acidente vascular cerebral, quando tinha 22 anos. Desde então, é sempre acompanhada pela mãe, a dona Lélia. Quando ela fez a graduação em farmácia bioquímica, ela teve um AVC. Segundo os médicos, o fator causa, na época, o que eles disseram, o anticoncepcional. Aí começou uma outra vida, uma outra luta de viver, lutar com a vida. Foram quase 3 meses em estado de coma. E quando ela voltou para casa, ela já voltou tetraplégica e muda. A minha casa se tornou uma pequena clínica, porque ela veio ainda um problema de tráqueo, alimentação, parenteral, uma série de sequelas. Aí foi a atividade, eu digo assim, uma atividade conjunta, minha, do pai e do irmão, porque nos unimos mais. A parte mais humilhante, eu gosto muito de frisar, que eu tive nesta época foi de implorar, escondido dela, para alguém, amigos ou amigas, viesse visitá-la. Isso para mim foi muito pesado. Quando ela chegou em casa, nessa correria toda, colocamos, desde ela começar a cobrir letras, como também tentar clicar, ela entrava em espasmo, colocava o dedo, já disse, saía. Se fosse um era A, se fosse B, 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 B. E daí ela foi se dominando e indo avante. Aí um amigo trouxe um notebook. E ela clicava no notebook, depois em casa mesmo, nos computadores que tem em casa, que meu filho tinha. Então, entrava sempre em espasmos. Entrava em espasmo. Aí ela insistiu em querer fazer da vida dela essa outra vida, a vida que tinha e a vida atual, se transformar num livro. E assim foi feito. O primeiro livro dela chama Sem Asas ao Amanhecer, que conta um pouco dessa reabilitação dela, desta luta, até antes da faculdade, porque depois ela continuou. E daí ela queria voltar à faculdade, à universidade, à USP. Eu digo, não vai dar, não por ela. O outro lado é a deficiência, que não sabe lidar com a deficiência física, em qualquer sentido do outro. Mas a USP nos recebeu muito bem, de braços abertos. Havia alguma coisa, mas eu estava lá, era uma espécie de porta-voz, como eu sou até hoje, e ia rompendo barreiras. Fez o mestrado, doutorado, e fez 10 pós-doc. Escreve em 4 línguas, é editora, tudo de coisas internacionais que eu estou falando. Editoras, é revisora de revistas científicas internacionais também. Até que, enfim, surgiu um concurso, que é a Universidade Federal da Paraíba. Exigiu vaga para deficiente. Aí ela se jogou. Estudou porque é o outro lado que ela tem deixado durante os anos, era mais a pesquisa e outras coisas, né? Aí ela estudou, passou, foi uma das primeiras colocadas, eu diria a primeira, porque foi uma falha burocrática que ela não chegou a ser a primeira mesmo. Falar de Luciana é muita emoção, né? Porque Luciana, ela está aqui por mérito
da universidade ter proporcionado esse concurso e ela ter concorrido a este concurso e ter passado por mérito dela. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho interessante é a contribuição que Luciana está dando à farmácia e ao todo ao hospital. Porque Luciana, ela controla os medicamentos de alto custo, ela controla os antimicrobianos. Então, para o hospital, para controle de estoque, para assistência ao paciente, é muito importante, é de suma importância esse controle que ela faz. Ela faz diário, com muita desenvoltura, com a limitação dela, ela fica chamando os colegas para dizer que esse medicamento tem que parar, que já tem tempo que a gente toma medicamento, ele tem, geralmente quem tomou antibiótico sabe, para tomar 14 dias. Então, no 13º, ela já faz um alerta, olha, esse medicamento já está acabando. Se tem uma interação medicamentosa, ela já também orienta. Então, é muito importante o trabalho de Luciana no hospital. Além de ser uma escritora com publicação de 2 livros e ser uma funcionária exemplar, a mãe conta que Luciana tem um espírito aventureiro. Ela saltou de paraglide, uma deficiente, lá de cima, nas condições dela. Saltar era para chegar embaixo, fez um saco de jaca-mole, assim, pá! Fez escondido de mim e da família. Como o instrutor botou no Face tudo que deficiente poderia participar, isso eu não estou falando dos anos atuais, não. E ela sabia que o irmão iria ver com certeza isso, pelo Face ou algum site aí ela resolveu nos contar. Já foi sozinha em termos, até o Rio, do Rio foi o Rock in Rio. A Luciana é vida, é meu oxigênio, é o meu amanhã, é persistência em pessoa, é teimosia, porque quando ela quer, ela insiste, ela busca, porque o caráter dela é assim. Então, ela dá a mim, ao irmão, ao meu marido, o pai dela, uma lição de vida e força para a gente viver o dia a dia. Gente, eu não tenho palavra para dizer o que é Luciana. Eu levo a vida com a Luciana como mãe, porque tem mãe e mãe, porque nessa trajetória com Luciana, eu conheci muita mãe que deixou isso no caminho e vou com ela até o último suspiro meu. Vou com ela. Ana, Romero e Luciana. Como explicar psicologicamente que ele e elas tenham superado a deficiência e chegado a uma realização pessoal e profissional? A gente acredita que ela tem uma sensibilidade, no sentido de entender que como pessoa tem um lugar na sociedade que é dela, né? Muitas vezes, quando não existe uma deficiência, esse processo talvez seja mais lento. Mas a pessoa, ela entende que existe um espaço que é só dela, né? Existe habilidade, existe um dom que ela quer mostrar. E é uma motivação muitas vezes intrínseca, né? É de dentro para fora. A pessoa com deficiência, ela não quer ser vista pela deficiência, mas ela quer ser vista como aquela que tem aquele dom, que tem aquela habilidade, né? E aí superar, no sentido de da arte, muitas vezes na vida acadêmica, fazer e fazem muito bem feito, né? Aquilo que elas abraçam. Nessa parede está uma galeria de verdadeiros heróis que no esforço subiram na vida e hoje alcançaram postos importantes como profissionais liberais e artistas. No centro da galeria está a companheira desses sonhos, Helena Holanda. Qual o sentimento de acompanhar no sonho dessas pessoas e vê-las conquistando, né, superando os limites? No vocabulário não existe palavra para definir essas ações que a gente promove em busca de qualidade de vida, de transformações de vidas, em que a gente leva o nosso trabalho, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa fé para que eles possam superar cada dia, cada momento. São vários os deficientes, são vários os casos, várias necessidades, várias limitações, uns mais graves, outros médios, outros leves,
E nós temos que buscar alternativas, metodologias e, acima de tudo, uma força divina interior para que eles acreditem que é possível vencer. Que é possível. Eu sempre digo, se mexer o dedo mindinho, é um caminho para chegarmos a um potencial maior. E para mim é emoção. Eu não sei se emoção ainda é pouco para a gente falar desse sentimento que Deus me promove, dessa força, para poder conduzir esse caminho para essas superações. Parafraseando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o que parecia que ia levar essa gente a uma vida morta para os sonhos, na realidade, foi o potencial que fez delas fortes conquistadoras. Primeiro, reconheça-se. Segundo, enfrente o gosto amargo, vamos dizer assim, que essa limitação traz, né? E terceiro, persiga um foco, seja o que for. Não precisa ser um professor universitário, não precisa ser um cérebro em matemática. Pô, como é que tu conseguiu alcançar isso aí, velho? Tu tem muita força de vontade. Mas eu acho que todo ser humano tem que ter isso. Porque se ele não tiver um pouco disso, ele não alcança, mesmo que ele não tenha limitações. Ele vai ser um limitado, mesmo que ele não tenha limitações físicas. Eu não vejo minha filha mais numa cadeira de roda há muito tempo. Não sei se foi Deus que me fez. Não vejo. Vejo como nós, considerados normais. E não fazemos nem um quarto da metade, muitas vezes, do que ela faz. Às vezes, por acomodação, ou por não querer ir à busca. É isso.